Ok, gente, estamos no ar aqui em 104.9. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Deixa eu abraçar aqui meu amigo Cícero Pereira, a turma boa do Flamenguinho, que ainda está em êxtase comemorando o título mauritiense, assim como o Paulinho também, né? E tem que comemorar mesmo, né? Porque não é fácil você ser campeão mauritiense, um campeonato que começa e que tem 8, 9, 10 equipes que poderiam chegar na final do Campeonato Mauritiense de Futebol. E não é só na primeira divisão não, também do Master também, né? Como o Paulinho bem falou aqui, no Master, o Panteras teve que vencer equipes fortes, né? Como o Bayer, que tinham condições Benjamin, também, né? O Benjamin também, que tinham condições de estar na final do Campeonato Mauritiense de Futebol. Ok, gente, para começar aqui o nosso programa esportivo de hoje, 13 horas e 11 minutos, deixa eu trazer aqui a participação do Paulo, a participação inicial. Paulo, tivemos um final de semana muito movimentado quando se trata de Campeonato Brasileiro de Futebol, a primeira rodada. Nós comentávamos na última sexta-feira essa perspectiva dessa primeira rodada, falamos sobre a postura, o desempenho das equipes cearenses, o Fortaleza que já jogou, será que joga hoje à noite ainda para encerrar a rodada com o Bragantino? Falar também hoje sobre a final do Campeonato Paraibano, e eu conversava contigo aqui em off, e te perguntava, olha Paulo, você já está sabendo o que aconteceu lá na final, no Amigão, lá em João Pessoa, e que envergonhou, né? Envergonha o Nordeste, porque repercutiu nacionalmente. Na hora que os jogadores do Souza foram levantar a taça quebrou. E não quebrou, não foi por conta da comemoração, não. Quebrou porque o material é de péssima qualidade. E aí sobrou para presidente da Federação Paraibana de Futebol a repercussão negativa desse acontecimento lá no estádio Amigão. O fato é, né, que o time do Souza é bicampeão, né, consecutivo aí, e tricampeão paraibano, né, o time tetracampeão paraibano, o time do Souza, o Dinossauro do Sertão. Boa tarde para você, Paulo, bem-vindo à edição de hoje, dessa segunda-feira. Boa tarde, meu amigo David Braga, boa tarde, ouvintes da Rádio União FM, e boa tarde você que nos acompanha pelo blog do David Braga e pelo canal Futebol e Música no YouTube. David, eu acho isso vergonhoso, porque a gente já sabe que o Campeonato Paraibano é um campeonato de recursos pequenos, de premiação acho que inexistente, mas a gente sabe também que a presidente, né, da Federação Paraibana tem um salário fixo de mais de 50 mil reais, e a gente não vai dizer o valor porque não é da nossa conta, né, David? Mas como é que pode uma presidente de uma federação rica, um campeonato pobre e uma premiação onde você não pode nem levantar o troféu que a gente quebra, né, David? Vergonhoso. É lamentável, não tenho dúvida disso. Daqui a pouco também a gente vai falar sobre o desempenho do Flamengo. O Flamengo, obviamente que, teoricamente, antes mesmo de acontecer, a gente já poderia ter essa análise, que o Flamengo ia pegar um adversário organizado e que colocou dificuldade para cima do Flamengo. Mesmo jogando em casa, o Flamengo teve momentos de certa dificuldade, mas é muito cedo para que a gente possa fazer um prognóstico de quem vai chegar realmente para brigar pelo título, né, Paulo? Com certeza, David. Eu assisti esse jogo bem atento, como eu te falei, assisti de camarote, porque aí é razão, emoção, tudo junto. O Flamengo não fez um bom primeiro tempo. O Internacional, com as suas, digamos assim, organizações de jogo, com a estratégia do seu treinador, conseguiu anular o Flamengo, digamos assim, pela maior parte do primeiro tempo. Michael jogou muito abaixo da média. O Flamengo jogou sem Gerson e sem Arrascaeta, ficou meio sem criação. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando veio o empate no segundo tempo, eu fiquei com um ar assim de alívio, viu, David? Porque se o Inter faz 2-0 ali pelo andar da carruagem, dificilmente o Flamengo ia buscar, David. Não tenha dúvida disso. Olha só, a gente vai falar, começando o Campeonato Brasileiro, sobre o desempenho da equipe do Fortaleza. Mas antes, vamos logo aqui divulgar. A gente tem aqui a tabela, Paulo, aqui já no nosso monitor aqui, para que você possa acompanhar também a tabela do Campeonato Brasileiro, né, da Série A, nessa primeira rodada. A gente sabe que o time do Ceará ainda vai encerrar com o Bragantino hoje à noite, tem jogo hoje à noite, mas vamos lá. Nós tivemos aí na abertura da Série A do Campeonato Brasileiro, no sábado, às 18h30, foram vários jogos às 18h30, onde o São Paulo empatou em 0-0 contra o Sport. E teve um momento que o São Paulo passou dificuldade com o Sport. Apesar que ali no primeiro tempo
né, o São Paulo desperdiçou uma penalidade. Para mim, desperdiçou. Né? Jogou fora, né, David? Jogou fora. Então, desperdiçou o pênalti a equipe do São Paulo. 0-0. Depois, também às 18h30, o Cruzeiro venceu por 2-1 o Mirassol. Poderia ter sido mais fácil, mas ainda na reta final o Mirassol complicou ainda, quase que complicou a situação do Cruzeiro, mas o Cruzeiro conseguiu vencer em casa e garantiu os 3 pontos pelo placar de 2-1. Fez a obrigação, né, David? Fez a obrigação, né, em casa, que era favorito, e ainda em cima da equipe do Mirassol, aí que era favorito mesmo. Já num jogão de bola, o Grêmio conseguiu vencer o Atlético Mineiro. A gente repercutiu esse jogo, né? Grêmio 2-1 em cima do Atlético. Ô, David, e eu vou te dizer uma coisa. Futebol prova mais uma vez que não existe esse negócio de justiça, não. O Atlético Mineiro dominou esse jogo, teve muito mais finalizações ao gol. E o Grêmio ganhou porque fez 2 gols no primeiro tempo e soube se segurar. Soube se segurar. Mas se você for olhar os scores desse jogo aí, o Atlético jogou mais bola que o Grêmio. Não tenho dúvida disso. E aí, gente, na Arena Castelão, o Fortaleza venceu por 2-0 a equipe do Fluminense. E é muita ironia do destino, porque você pega, o primeiro gol foi de Lucero. Lucero, quantos jogos, pelo amor de Deus, o Lucero não marcava no Fortaleza? E foi uma jogada bem triangulada, né? Cruzamento, ele debaixo da trave, ele conseguiu fazer o gol. Se perder, seria vergonhoso, né? Se bem que o David, né, do Flamengo, uma época aí, perdeu debaixo da trave. 2 vezes, David. Até lá em Brasília, né, na arena lá em Brasília, Foi. mas enfim. E depois de um zagueiro que volta para o Fortaleza, o Tinga, e há muito tempo também que não marcava. Ironia do destino, Fortaleza venceu com os gols de Lucero e do zagueiro Tinga, Paulo. David, vou dizer pra torcida tricolor aí, você que torce pro Fluminense, sai da sala, que eu vou dizer um negócio aqui bem baixinho. Deu a lógica, David. Fortaleza hoje, jogando em casa no Castelão, bate qualquer time do sul, do sudeste do Brasil. Tem que respeitar o Lion. Não tenha dúvida disso. Olha só, gente, a gente tem uma matéria aqui, o Lucero celebrou o gol e vitória do Fortaleza sobre a equipe do Fluminense, né? O centroavante Lucero celebrou a vitória do Fortaleza pelo placar de 2-0 sobre o Fluminense, na primeira rodada do Brasileirão, neste último sábado, dia 29, na Arena Castelão, que recebeu mais uma vez um péssimo público, né, que se fez presente aí. Ele foi o autor de um dos gols na partida e comemorou a vitória, ressaltando também a necessidade da virada de chave e projetando o duelo contra o Racing na Argentina, amanhã, terça-feira, em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Ou seja, Paulo, o time do Fortaleza já teve esse compromisso na estreia do Campeonato Brasileiro, positivo, conseguiu resgatar o ânimo do torcedor para essa partida que, não tenho dúvida, eu já pesquisava, já são mais de 20 mil ingressos vendidos por antecipação do Fortaleza para enfrentar o Racing já na Arena Castelão amanhã. Qual é o seu prognóstico? O que esperar dessa partida do Fortaleza? Pelo que você vem acompanhando o Fortaleza, né? A gente falava dessa péssima campanha no Cearense e também na Copa do Nordeste, mas esse jogo contra o Fluminense, essa vitória, dá uma virada de chave no Fortaleza para enfrentar o Racing na Libertadores amanhã. A chegada de Davidson, que surpreendeu, né? Chegou e já jogou vestindo a camisa do Fortaleza também. David, você continua sintonizado aqui na minha mente e usou minhas palavras. Eu vou cobrar aqui os direitos autorais, Tá viu? bom. Porque você usou a questão da virada de chave. O Fortaleza virou a chave, já está pensando lá na frente, pensando lá em cima. Por quê? O Fortaleza vai enfrentar o Racing, que na minha humilde opinião, fica entre a segunda e a terceira força do futebol argentino, porque o pessoal fala muito de Boca e River, mas o Boca vem só com a questão das camisas, viu, David? E a tradição, é o multicampeão da Libertadores, mas nas campanhas dos últimos 10 anos, se o Racing não tiver uma campanha melhor do que o Boca, eu me retiro daqui agora. O Racing, não se engane, tem futebol, tem torcida e tem camisa. Então, o Lion que se cuide. Verdade. Deixa eu abraçar aqui o meu amigo e torcedor mauritiense, Samuel. Alô, Samuel, tá aqui na sintonia também, acompanhando o Samuel Silva, meu grande amigo de infância, acompanhando também o Esporte do Povo. Logo após a partida, Paulo, o jogador, o goleiro João Ricardo, falou sobre a importante vitória na estreia e ele fala sobre esse resgate de ânimo do torcedor tricolor de aço para essa partida contra o Racing na Libertadores. Vamos ouvir o goleiro João Ricardo do tricolor de aço do PC. 3 pontos garantidos, começamos o campeonato com o pé direito, né? Terça-feira tem Libertadores. Fala um pouco sobre a partida de hoje, chama a galera para terça-feira. Eu acho que o jogo hoje foi muito importante, né? Você
começar o campeonato com vitória dentro da própria casa, eu acho que isso dá uma confiança pro resto do campeonato, né? Nós queríamos muito o campeonato com vitória dentro da própria casa, eu acho que isso dá uma confiança pro resto do campeonato, né? Nós queríamos muito e graças a Deus ela veio. Trabalhamos, sabemos das críticas que andamos sofrendo, mas a gente continuou trabalhando e hoje fomos premiados. Terça-feira é um jogo muito difícil. O primeiro também na competição, muito importante também o apoio do torcedor. A gente acredita que o torcedor vai vir, vai comparecer. Um grande jogo, então o apoio vai ser muito importante. A gente já comprou promoção de sócio, aproveita e chama a galera para ser sócio do Fortaleza. Promoção, então, como ele falou, promoção de sócios, quem tiver condições aí, venha, faça o sócio, que esse ano tem muitos jogos decisivos, muitos jogos grandes. O sócio facilita tudo para os grandes jogos. Parabéns, Moreno. Deixa com os caras. Tá aí, né, o goleiro João Ricardo. Antes da gente passar aqui pro Paulinho comentar também essa postura dos jogadores, também convite, né? O Tinga também falou sobre essa importante vitória do Fortaleza, né? Ele que foi um dos autores dos gols. O segundo gol foi marcado pelo zagueiro Tinga. A cabeçada do Tinga pareceu um chute. A bola bateu no canto da rede, na bochecha da rede, e ficou batendo no chão, ficando no chão pela velocidade que ela foi. E o Tinga falou sobre essa vitória importante, ele marcando o gol, e convocou o torcedor também para essa partida contra o Racing na Copa Libertadores da América. A gente ficou muito feliz, né? Feliz pelo gol, mas o mais importante é a vitória, voltar a vencer na nossa casa, começar com o pé direito no Campeonato Brasileiro, que é um torneio muito difícil, que a gente gosta muito, né? E ano passado a gente conseguiu ser o melhor mandante, então é muito bom começar com o pé direito, com uma vitória, né? Um jogo importante, bom, né? Mas agora é descansar, recuperar, né? Que terça-feira já tem um grande jogo da Libertadores, queria convocar todos os torcedores para vir na terça-feira, né? Começar, ter uma terça-feira de Copa e também aproveitar, né? A promoção do sócio-torcedor. Tá aí, Paulo, o goleiro João Ricardo e o Tinga, novo momento do Fortaleza, como a gente já falava, o Fortaleza não foi bem nesse início, não vinha bem nesse início de temporada, consequentemente uma vitória muda tudo, o ânimo do torcedor é outro. Parece que o Fortaleza, Paulo, se acostumou a jogar em competições de alto nível, porque você pega, olha, Campeonato Cearense, Fortaleza só conseguiu 2 vitórias contra o Ferroviário. 2 vitórias convincentes contra o Ferroviário. As 2 foi contra o Ferroviário. Você pega o desempenho na Copa do Nordeste, horrível. Perdeu pro Altos, perdeu pro Souza no Marizão e, consequentemente, jogos de empate na Arena Castelão. Só se classificou por conta do saldo de gols. Se não fosse o saldo de gols, o Fortaleza não tinha se classificado para as fases matemáticas. É como se o Fortaleza é o seguinte, olha, meu habitat normal é a Libertadores da América, é o Campeonato Brasileiro, é a Copa do Brasil. É isso o pensamento hoje? O Fortaleza se acostumou a jogar em grandes competições, Paulo? David, a gente não pode afirmar isso com certeza, mas dá para entender que é isso. Por quê? Porque o Fortaleza devia fazer assim, o elenco é grande, o treinador tem todo mundo na mão. Escala 2 times, então. Pega o time B e coloca para disputar as competições menos importantes e deixa o time principal para disputar Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Porque isso, David, não é o jogador que entra em campo e diz assim, hoje eu não vou jogar. Hoje eu vou jogar com a perna só, botar um pé nas costas. Não é isso. A gente, como jogador amador, a gente sabe que tem dia que nada dá certo. Mas também é muita coincidência, os 2 campeonatos que iniciam a temporada, o Fortaleza ir mal. Aí a gente vai dizer o que é obra do acaso? Não, David. Falta uma questão de ânimo. Cadê o ânimo? Cadê o empenho? Cadê, digamos assim, a vontade? Será que não está faltando um pouquinho de vontade? Falta vontade também. Tem que ter vontade de compromisso, porque todos os campeonatos são importantes para o Fortaleza quando se trata na parte financeira. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o campeonato paraibano, que não disponibiliza, a federação não disponibiliza o valor financeiro. O Souza foi campeão, mas não ganhou nada. E até a taça está quebrada. E até a taça está quebrada. Tiver que consertar a taça para que o Souza pudesse fazer a sua festa e a chegada também no estádio Marizão. Vai ter até carreata que está programado para a próxima sexta-feira, lá em Souza, na Paraíba, percorrendo as principais ruas lá do município de Souza. Seguindo a tabela, Paulo, aqui, já saindo do jogo do Fortaleza que a gente comentou, e esse jogo também da Copa Libertadores, que é amanhã, nós tivemos aí, deixa eu pegar aqui onde a gente parou, onde foi que a gente parou aqui, pronto. Teve Juventude 2-0 vencendo o Vitória, né? O Vitória fora de casa perdeu aí na estreia do Campeonato Brasileiro. Como é que você analisa essa partida do Vitória, nosso representante nordestino?
apesar da gente ter esse carinho especial pelas equipes do Nordeste, eu vou dizer para ti, David, que deu a lógica. É jogo por duas equipes que lutam contra o rebaixamento. É verdade. Apesar de que o Vitória está no seu segundo ano de Série A, mas você viu o sufoco que foi para permanecer em 2024, né? E o Juventude jogando em casa, eu vou falar como eu falei com relação ao Fortaleza. É time difícil de bater, viu? O Flamengo perde lá com a maior frequência do mundo. São Paulo perdeu também lá no Alfredo Jacone. Tem dificuldade de O vencer. negócio lá é frio, David. E depois, Paulo, tá aí, ó, o Mengão, o Flamengo empatou em 1-1, né? O empate que foi com gosto de vitória, esse empate, Paulo, pelas condições da partida. Eu te digo, David, que foi, digamos assim, de acordo com as circunstâncias, para quem saiu perdendo, foi justo. Foi justo, né? Foi justo. Eu esperava uma vitória, como eu te falei aqui sexta-feira, todo confiante, todo pomposo. Eu disse que o Mengão ia estrear com vitória, mas a equipe do Inter é uma equipe de respeito. Mas assim, se a gente for analisar o seguinte, olha, o Flamengo tá ali, ó, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, aliás, e Botafogo, eles tiveram o mesmo desempenho, né? Empate, né? Tudo bem que o Botafogo empatou fora de casa contra a equipe do Palmeiras. Mas essas equipes, a tendência é que briguem pelo título. E você perder 2 pontos dentro de casa pode fazer falta numa briga pelo título, né, Paulo? E quando essas equipes se enfrentarem, David, quando o Flamengo pegar o Palmeiras, o Flamengo pegar Botafogo, vice-versa, um vai engolir o outro aí e vão perder pontos um para os outros aí, viu, David? Não tem aquela questão do jogar em casa, quando é um confronto de alto nível, não tem nada a ver também, não. Verdade. E aí nós tivemos em canal aberto a equipe do Palmeiras empatando em 0-0 contra o Botafogo. Fez mais falta pro Palmeiras, que jogou em casa, ou pro Botafogo, que é o atual campeão brasileiro? Fez mais falta pro Palmeiras, a torcida já não aguenta mais, já xingou o Abel Braga, que era o melhor treinador do mundo, já chamaram os times de jogadores sem F, né? E, meu amigo, o Palmeiras entrou uma sequência de baixa, de queda. Já são mais de um ano que o Palmeiras não levanta uma taça. Nunca mais tinha passado uma temporada em branco. E o técnico parece que está perdendo o fio da meada aí, viu, David? Verdade, não tenho dúvida disso. Nós tivemos também esse jogo, eu assisti só o primeiro tempo, rapaz. Quando eu acordei, no outro dia que eu vi o resultado, quando eu estava assistindo, estava 1-0 pro Santos. Aí eu fui dormir, estava cansado, estava no intervalo, fui dormir. Consequentemente, quando eu acordei no outro dia, no caso hoje, estava 2-1 pro Vasco. Que reviravolta foi essa? Porque o Santos estava jogando bem no primeiro tempo. Você vê, né? E aí tá aí, o Vasco vencendo por 2-1. Mas é um clássico, futebol carioca contra o Paulista, mas o Vasco fez a sua parte, né? Esse time que quer permanecer, que não quer brigar para não cair, tem que vencer em casa, né? O Vasco fez esse papel bem na estreia. E eu ainda te digo mais, David, sair ganhando no Campeonato Brasileiro tem um valor, não é só dos 3 pontos, não, é a questão anímica, viu, David? Time grande que tem camisa, que começa a beirar o 16º lugar, 17º, meu amigo, para sair, David, é uma complicação muito grande. Então o Vasco ganhando, ó, já está lá em cima, lá entre os 4, 5 primeiros, pode ver lá uma levantadinha na tabela aí, que eu olhei aí, se não me engano, o Flamengo está em 5º. Então isso já é bom, porque o Vasco tem, ó, 3º, tem tranquilidade para trabalhar, viu, David? Isso é importante demais pro Vasco. E assim, eu sou rival do Vasco, eu sou rubro-negro, todo mundo sabe, mas eu gosto de ver o futebol carioca forte, assim como eu gosto do futebol do Nordeste dele. Não tenho dúvida disso. E aí a gente segue aqui os jogos da última rodada. Nós tivemos Bahia e Corinthians. Eu não cheguei a assistir, mas disseram que foi um jogão esse Bahia e Corinthians, com a Arena Fonte Nova praticamente lotada, e o empate foi isso aí, né? O time de Rogério Ceni empatou contra o campeão paulista. O campeão baiano, contra o campeão paulista, o Corinthians. E aí? Deixa eu disser pra ti que eu tava na pizzaria na hora desse jogo, quando o Bahia tava ganhando de 1-0, eu me achando. Rapaz, aos palpites eu acertei mais de 70% e me engabando lá na mesa. Engoli um pedaço de pizza e o Corinthians empatou o jogo. Pois é. Para encerrar a rodada, Paulo, hoje à noite, às 20 horas, tá aí. Segunda-feira, o cara vai descansar, tem um joguinho bom para assistir. E o horário também, dele. 8 horas, né? Bom demais. Oh, rapaz, coisa boa. Tá Só aí. não pode tomar uma cervejinha, né? Segunda. Aí complica, né? Bragantino, Red Bull Bragantino enfrentando a equipe do Ceará. Você acha que o Ceará, campeão cearense, em cima do Fortaleza, mas está muito cedo aí para a gente fazer uma análise. Olha, o Ceará está pronto, o Ceará vai permanecer, tem time para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, ou é preciso ver esse jogo de perto para que a gente possa fazer uma análise, Paulo? Ver esse jogo de perto para a gente fazer uma análise, e eu te digo, não perdeu, para mim tá bom. Bragantino é osso tudo de roer, viu, David? É um time enjoado, né? Principalmente no começo do campeonato. Da metade para o final o negócio desanda, mas começa forte.
Verdade. Agora 13 horas e 29 minutos. Está aqui a tabela. A gente não pode falar em prognóstico, né? Mas está aí. O Fortaleza é o líder. Não sei se a gente pode chamar de líder, até porque ainda falta uma partida hoje. Se o Ceará vencer por 3-0 ou o time do Bragantino vencer por 3-0, Deus me livre, né, Deus? Isso não pode acontecer. A gente torce para que isso não aconteça. Aí assume a liderança. Por que o Fortaleza hoje é líder? Porque ele venceu por 2-0. Tem a questão de cartão também, né? Fortaleza deve ter sofrido menos cartão do que a equipe do Juventude, porque temos aí dois resultados parecidos. A Fortaleza venceu em casa por 2-0 o Fluminense e o Juventude também venceu em casa por 2-0 a equipe do Vitória. Outros placares não são iguais, tá vendo? Apenas os dois. É por isso que o Fortaleza é o líder, né? Teoricamente o líder, e o Juventude é o segundo colocado, ambos com 3 pontos. Eu acho que a questão mesmo do cartão, questão de cartão mesmo, critério de cartão. David, e já entre Corinthians e Flamengo, se você observar, é tudo igual. Todos fizeram um ponto, todos fizeram um gol pró e um gol contra. O que deixou o Corinthians na frente do Flamengo é só a ordem alfabética aí. Só mesmo, isso. Né? A ordem alfabética mesmo. Está aí, né, gente? Aí está começando agora a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu vou rodar a vinheta aqui para que a gente possa mudar de assunto e continuar falando ainda sobre o futebol profissional. A gente vai falar agora sobre o Campeonato Paraibano que aconteceu. No ar, na Rádio União FM 104,9. Esporte do Povo. Pois é, Paulo, a gente segue aqui falando sobre o esporte, o futebol profissional, e nesse final de semana nós tivemos algumas decisões pelo país, né? Eu tive a grata felicidade ontem, na hora que eu abri aqui a página à noite, eu vi o Gama campeão do Campeonato de Brasília, né? Que bom, David. E aí o Gama apareceu depois de muito tempo contra a equipe uma equipe forte, que tem dinheiro, que é a equipe do Capital, uma equipe que tem uma SAF hoje de empresários. E a equipe do Gama mostrou com todas as dificuldades, mesmo sem SAF, sem nada, o time do Gama mostrou a força de sua torcida e é campeão mais uma vez lá de Brasília. Isso são algumas situações do nosso futebol de equipes tradicionais que acabaram sumindo aí do nosso mapa por questões de dificuldades financeiras, de gestões que não tiveram responsabilidade, o que acarretou aí no sumiço da Portuguesa, da própria equipe do Gama, né, equipes tradicionais do nosso futebol. Mas falando sobre o futebol paraibano, o Souza, ele é tetracampeão, bicampeão paraibano em sequência, né, 2 anos seguidos, 2024, 2025, e o time do Souza, ele tá dando para as equipes, obviamente que o futebol paraibano não pode ser comparado com o futebol cearense. Tem outro patamar. Nós temos 2 equipes na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o time do Souza está dando um aperitivo para as equipes do interior de que é capaz, é possível vencer equipes das capitais, equipes que participam de campeonatos brasileiros, e o Botafogo participa da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas o time do Souza não quis saber disso, né? Ele venceu em casa pelo placar de 1-0 e mesmo perdendo no primeiro tempo pelo placar de 1-0, o time do Souza fez o gol do empate aos 40 minutos. Porque o normal é a equipe sofrer um gol. Olha, eu estou aqui com o resultado, eu vou jogar com esquema, né, com o regulamento debaixo do braço, né, vou recuar meu time aqui, o 0-0, o título é nosso. E não foi isso que o Souza fez. O time do Souza foi melhor, de fato, no segundo tempo. No primeiro tempo, o Botafogo foi melhor, tanto que fez o gol. Mas você acha que o time do Souza sentiu o gol? Não sentiu o gol, Paulo. Essa é a diferença do Souza, que o Souza leva o gol, mas não se intimida com o adversário, tanto que conseguiu fazer o gol aos 40 minutos do segundo tempo. Uma felicidade para quem é do interior ver o Souza na situação. Bicampeão em sequência e tetracampeão paraibano. Ô, Paulo. Com certeza, David. Aí quando você vê esse sucesso todo do Souza, não tem como você não fazer um paralelo com o Verdão do Cariri e o Icasa, né, David? A gente que viu aquele momento áureo do Icasa e que sonha que isso aconteça novamente, tem uma luz no fim do túnel. Um trabalho, quando é bem feito, independente da condição financeira, ele vai dar frutos. E outra coisa que eu vou citar ao nosso ouvinte aqui, David, que é importantíssimo você se situar,
é que Souza, meus amigos, fica a 120 quilômetros de Mauriti, é bem pertinho. Bem pertinho. Vizinho a Cajazeiras, você imaginar que ali pode ter jogos de grande porte logo, logo, engrandece a nossa região como um todo. Souza faz parte, se eu não me engano, David, do Cariri cearense, aliás, do Cariri paraibano. Paraibano. Então é uma macro região aqui no qual Mauriti se enquadra. Então é com bons olhos, é com carinho, é com felicidade. E outra coisa também que me liga à cidade de Souza é que meu filho, quando passou no vestibular dele, foi estudar em Souza, com 17 anos. Então eu tenho um vínculo com aquela cidade de Souza. Fui muito bem recebido lá, fiquei hospedado num lugar lá. Só tenho boas referências dele. Deixa eu abraçar aqui, rapaz. Daqui a pouco eu vou chamar aqui o Jackson Vitorino, que ele vai trazer mais informações do que aconteceu nessa final lá na capital paraibana, em João Pessoa, onde o Souza conseguiu o título, o bicampeonato em cima da fortíssima equipe. Hoje é conhecida, né? Não em 2024 e nem esse ano, mas o Botafogo era conhecido como a principal equipe do futebol paraibano. E hoje quem passa a ser a equipe do Souza, né? Deixa eu abraçar aqui o secretário de esporte, o Márcio Roberto, acompanhando também. O grande artilheiro da Série A do Campeonato Mauritiense, o Rodrigo Abaiara, está aqui com a gente também. Parabéns, Rodrigo. Deixa eu abraçar aqui o Aldenis Severino, obrigado, Aldenis, está na audiência. Abraçar meu grande amigo Tony Souza, lá direto de Barbalha, de Juazeiro. O Tony que faz parte aí do Replay com o Tony Souza. Acompanhei muito o Tony quando trabalhava na Vale, na época da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tony era setorista, sempre era setorista do Guarani de Juazeiro e dos times visitantes na equipe esportiva da Vale. E tinha ali o Fabiano Rodrigues, era a dupla ali de setorista, de repórter no gramado do estádio Romeirão. Um abraço para o Tony Souza, gente boa, gente da melhor qualidade, ele que tem um podcast também nas suas redes sociais. Mas vamos lá, deixa eu trazer aqui o Jackson Vitorino, nosso grande amigo, Paulo, ele que traz todos os detalhes nesta grande final. Parabéns para o Souza Esporte Clube, o Dinossauro do Sertão. Boa tarde para você, Jackson. Boa tarde, David Braga, boa tarde a todos da Rádio União FM, especialmente os cadeira cativa, amantes do esporte do povo. Desde passando aqui, primeiramente quero parabenizar você, a toda a imprensa do Cariri cearense, onde marcaram presença, né, na grande final do Campeonato Mauritiense. A gente também aqui da cidade de Conceição, Rádio Educadora e Podcast Polar na Rede, esteve presente, prestigiando esse grandioso evento que se chama o Campeonato do Povo, o Campeonato Mauritiense, onde chegou aí na grande final o Flamenguinho, que merecidamente, juntamente com a outra equipe também, o Alto Vermelho, chegaram na grande final, mas o Flamenguinho foi mais qualificado na grande final e chegaram ao mérito de ser campeão. Então, parabenizar a todos da equipe do Flamenguinho e também da equipe do Alto Vermelho, que chegaram à final dessa grandiosa competição. Mas hoje estou participando especialmente para falar do grandioso Campeonato Paraibano, que chegou agora à sua reta final. No primeiro jogo, a equipe do Souza enfrentou, no último dia 23, logo após a grande final do Campeonato Mauritiense, lá no estádio Marizão, enfrentou o time da capital, o Botafogo da Paraíba, considerado o maior do estado. O Botafogo, que fez uma grande partida diante do Souza no estádio Marizão, onde pressionou todo o tempo lá na cidade de Sorriso, mas no finalzinho a equipe do Souza chegou abrindo um gol de vantagem no primeiro jogo. No segundo jogo, que aconteceu ontem no estádio Almeidão, na capital paraibana, onde a final é 2 jogos. Então o primeiro jogo foi em Souza e o segundo jogo foi ontem na capital paraibana, onde aquele golzinho que o Souza fez no primeiro jogo, ontem fez a diferença. A equipe do Belo da capital, o Botafogo da Paraíba, aos 19 minutos do primeiro tempo, chegou a abrir o placar ainda, dando esperança à torcida do Belo. Mas no finalzinho do segundo tempo, a equipe do Souza fez um gol, chegou ao empate e no agregado 2-1 para a equipe do Souza, onde o Souza vem fazendo história e mais uma vez carimba a sua história no futebol paraibano, se consagrando tetracampeão paraibano 2025. O Souza, que na temporada passada também se consagrou campeão no Almeidão, em cima do próprio Botafogo da Paraíba. E ontem a história se repetiu. O Belo não se deu bem diante do Dinossauro do Sertão. O Souza está de parabéns pela sua garra, pela sua determinação e representou bem não só o esporte da Paraíba, mas também a todos nós sertanejos.
Como diz o goleiro Bruno Fuso, o sertanejo tem algo a mais. Tem a garra e a determinação do povo sofrido, que não desiste um só momento. E foi assim que o Souza fez em toda a competição do Campeonato Paraibano. E merecidamente chegou ao título do tetracampeão paraibano. David, quero frisar também algumas entrevistas que aconteceram ontem no estádio Almeidão. Vamos começar pelo goleirão Bruno Fuso. Bruno, o que você tem a dizer a mais um título defendendo a camisa do Souza, já que na temporada passada você também foi tricampeão e aqui também no estádio Almeidão. O que você tem a falar desse grande vitória que aconteceu hoje aqui no Almeidão? Cara, é a festa do sertão. Eu falei no vestiário que quando o pessoal desiste, o sertão vai além. Quando o pessoal entrega 100%, a gente tem algo a mais a entregar. Então o sertão é isso representado. Em meio a dificuldades, a torcida fazendo a parte dela, a gente conseguiu entregar aqui dentro. Não foi a partida ideal, mas foi feliz de ser campeão. Essas foram as palavras do Bruno Fuso. Agora vamos falar também com o camisa 10 da equipe do Souza, o Luan. Jogo difícil pra caramba, final, jogado. Acho que o espírito dessa equipe foi o fator mais importante. E trabalhamos pra caramba, eu cheguei depois, mas desde a minha chegada fui muito bem acolhido. Então acho que não só nós, jogadores, comissão, mas como essa torcida merece. Queria mandar um recadinho também para os adversários rival. A gente recebeu essa semana um vídeo do pessoal convocando a torcida para eles ganharem a possível camiseta da final. A camiseta do título daqui, ó, nossa, é do Souza. Esse aí foi as palavras do jogador Luan, camisa 10 da equipe do Souza, o Luan que fez os 2 gols diante da equipe do Fortaleza pela Copa do Nordeste. David, essa foi a nossa participação de hoje. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos aí do Cariri Cearense, especialmente aos amantes do esporte amador aí na cidade de Mauriti. Ficamos por aqui, diretamente da Rádio Educadora de Conceição, podcast Bola na Rede, Jackson Vitorino. É aqui que o futebol tem voz e vez. Valeu, Jackson. Obrigado mais uma vez pelo convite. O Jackson que me convidava para assistir o jogo da Copa do Nordeste contra o Fortaleza, lá no Marizão. Até me convidou para a gente sair de Conceição. Muito obrigado pela atenção. A gente vai marcar um dia. Vou levar o Paulinho comigo também. Vamos na hora. Possa acompanhar um jogo, pelo menos da Série D. Vou ver na agenda, no cronograma também aqui, da Série D do Campeonato. A possibilidade do Santa Cruz, Thiago Galhardo está hoje no ataque do Santa Cruz. O Santa Cruz pode jogar contra o Souza no Marizão, na Série D do Campeonato Brasileiro. A gente vai lá prestigiar nesse Se Deus quiser, David, da equipe do Souza no campeonato, nessa temporada, também na Série D do Campeonato Brasileiro. Tá aí, Paulo. O Souza, bicampeão paraibano, tetracampeão, mas bicampeão em sequência, né, 2024, 2025. Mas além desse bom momento da equipe do Souza, mas teve um momento que manchou o Campeonato Paraibano, né? A gente falava da questão do troféu, que acabou se deslocando da base na hora da comemoração e que gerou uma repercussão negativa. E outra, colegas da imprensa já chegaram a noticiar, inclusive colegas da imprensa paraibana mesmo, anunciando o salário que a presidente Michele da Federação Paraibana de Futebol ganha, sendo que o futebol paraibano, o Souza que foi campeão, o Botafogo que foi vice-campeão, não levaram nada de recurso. Ou seja, só no futebol paraibano que acontece isso, né? O que é que está acontecendo com o futebol paraibano? Porque uma equipe como o Souza precisava muito de um valor financeiro de 100 mil, 200 mil reais, que é valores que as federações pagam aqui no Nordeste também para o campeão. Acho que precisava sim um valor e ajudar muito o Souza na sua caminhada em busca aí pelo acesso a uma Série C de Campeonato Brasileiro, né, Paulo? Com certeza, meu amigo David. Se você for analisar essa questão aí do salário dela, que a gente já sabe aqui em off quanto é que ela ganha, é vergonhoso, David. Não pode uma equipe se sagrar bicampeã paraibana. Tem custo, tem trabalho, tem suor, tem dedicação. E a remuneração é algo assim como se fosse o complemento, que o que vale realmente é o título. Mas a questão financeira, ela anda junto. Esse dinheiro, se fosse realmente entregue para a equipe do Souza,
podia se transformar numa melhoria do gramado, podia se transformar numa melhoria em condições para os jogadores, de vestiário, de hotel, quando viajasse. Então, David, é triste, é vergonhoso, porque o valor que essa cidadã ganha aí por mês daria para comprar várias taças de qualidade bem alta, viu, David? Não vou nem dizer o valor. Pois é, rapaz. A gente está aqui já chegando na reta final do nosso programa, 13 horas e 45 minutos. Deixa aqui chegar para o momento dos abraços de hoje. Abraçar aqui o Nozinho, debochado, está aqui acompanhando também, o meu amigo Reginaldo. Falando em Reginaldo, nas próximas edições a gente vai trazer informações sobre o campeonato da Carnaúba de Milagres. Eu obtive informação que a primeira fase se encerrou nesse final de semana e, consequentemente, a gente vai passar a acompanhar mais de perto a fase, acho que a quarta de final. Começa nas quartas de final, a fase mata-mata do campeonato da Carnaúba de Milagres. Tem equipes aqui de Mauriti, equipes de Milagres, equipe do Barro, equipe também de Brejo Santo, e é um campeonato regional. Por que não que a gente não pode aqui noticiar e trazer as informações do valoroso campeonato da Carnaúba, e que essa nova organização está realizando homenagens ao grande Demi, que tão brilhantemente conduziu as edições passadas do campeonato da Carnaúba. Infelizmente, o destino pega pressas, ele não já está mais com a gente, né? O saudoso Demi vem sendo homenageado rodada após rodada lá no campo do Ferreirão, no sítio Carnaúba de Milagres, e merece também o nosso registro e a nossa lembrança aqui pela trajetória que o Demi trilhou, conduzindo brilhantemente o campeonato da Carnaúba. Você sabe que realizar campeonato não é fácil, lidar com muitas equipes, com pessoas não é fácil, e consequentemente o Demi por muitos anos realizou esse trabalho lá no campeonato da Carnaúba. Deixa eu abraçar aqui o Guilherme Lima, ele sempre está acompanhando o nosso trabalho. Fala, meu parceiro, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. O vereador Horaciano Praça Montenegro, ele diz: bom debate esportivo, obrigado, Horaciano, pela audiência. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. O Naldin Esportes, que também fez cobertura do campeonato mauritiense. Obrigado, Naldinho, obrigado pelo carinho. O Edinaldo, ele que foi atleta aí, acho que é isso, Edinaldo, atleta do Parmalat, né? Jogou lá com a camisa do Parmalat. São novidades sobre o Parmalat, viu, David? Vai anunciar hoje? Vou. Pois pronto, pois da Rocha Nova. A Rocha Nova. A equipe do Parmalat, né, multicampeão mauritiense, já venceu o Campeonato do Povo por mais de uma vez, e vem aí com a contratação que eu tiro o chapéu. O Ian, volante, que participou do último Campeonato do Povo pela equipe do Panasco. É jogador oriundo do Parmalat, e o bom filho a causa torna. Então, Ian, meu amigo pessoal, uma pessoa por quem eu tenho uma admiração imensa, pela família toda, o Zezinho, Ana Paula, o Iago. Deus abençoe, o Gabriel também. Deus abençoe seu novo projeto de vida, e que você permaneça aí no seu time de origem, que o Parmalat e o multicampeão vem forte aí, viu, David? Pois é, o campeonato acabou um dia desse praticamente, o pessoal já está reforçando aí, já avisando a próxima temporada do Campeonato Mauritiense de Futebol. O Guilherme está aqui dizendo: olha, essa camisa de Paulinho tá bonita demais, viu? Tá aqui, ó. Obrigado, Guilherme. Todas as edições que o Paulinho participa, ele vem com uma camisa diferente. Todas elas, por incrível que pareça, são bonitas, gente. Tá aí, ó. Obrigado, pessoal. Vocês são generosos demais. O Guilherme está dizendo: olha, essa camisa do Paulinho tá bonita demais, rapaz. Que coisa boa, viu? Pois tá aí, vamos lá. A gente segue aqui com a reta final do nosso Esporte do Povo. Só para trazer as notícias aqui, no oferecimento da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, para falar, Paulinho, nessa reta final, sobre o projeto Craques da Comunidade. Né? Nós temos aqui os horários que está sendo disponibilizado pelo grande professor Léo Galo. Um abraço, Léo, gente da melhor qualidade. E ele diz o seguinte: olha, David, nós temos aqui o calendário no Proares, na terça-feira, turmas desbravadores de 11 a 13 anos, às 17h30 às 19 horas. Turma Elite, das 19 horas às 21h30. Na quarta-feira, turma Exploradores, das 8 aos 10 anos, das 17h30 às 18h30. Turma Feminina, 8 a 17 anos, das 18h30 às 19h30, no estádio Valdeir Carvalho. No sábado, turma Desbravadores, 7 horas, né? 7 horas às 8h30 da manhã. Turma Elite,
8h30 às 10 horas da manhã. Tá aí, gente. Esse é o cronograma passado pelo professor Léo Galo, do programa Craques na Comunidade, projeto Craques na Comunidade, que tem o apoio total da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Eu perguntava o Márcio, secretário de Esporte, um abraço para você, Márcio, está sempre ligadinho, sobre a questão, meu amigo Paulo, do Ciclosesc, que é uma parceria importante, que o município mantém essa parceria, mantém a tradição e tem um apoio incondicional da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Eu perguntava a ele, sabe a data, secretário, do Ciclosesc? Aí ele disse, 1ª semana de maio. E já pediu o pessoal se preparar, já se preparando. Né? Esse ano a gente vai, né? Vamos sim. Se Deus quiser. Eu na minha bike, você na sua. Vamos. E vamos junto. É um passeio, vamos ver aí como é que vai ser escolhido o percurso, né? Acho que na última edição, acho que foi na sede do município. Não estou bem lembrado, mas foi na sede. Eu não sei como é que vai ser esse ano, mas o secretário Márcio passou para mim aqui, 1ª semana de maio, tá certo? Então tá aí. Parabéns ao secretário Márcio por manter essa parceria, juntamente com o prefeito João Paulo, manter essa parceria com o Sesc, que é de extrema importância. Deixa eu abraçar aqui, rapaz, o pessoal lá de Milagres também. Tá aqui a Isabel Figueiredo e tá o Laurivan Cruz. Laurivan Cruz, que foi secretário, acho que não sei se ele ainda é secretário lá em Milagres, é uma liderança. Um abraço a você, Laurivan Cruz, lá de Milagres, também acompanhando o nosso trabalho aqui. Ô, David, falou em Milagres, aí você deu uma deixa aqui que eu não posso deixar escapar. Ô, rapaz, a Rocha. O Marquinhos, irmão do nosso Sérgio Tavares, é goleiro da seleção Master de Caririaçu, que disputa o campeonato cearense de Master. O campeonato cearense de Master. Isso, e é um amigo pessoal. E se Deus assim permitir, vai jogar no Panteras, aliás, Panteras não, Opa. no Mauriti Futebol Clube, no próximo Campeonato do Povo. E o Marquinhos simplesmente defendeu um pênalti no jogo de sexta-feira 2 vezes. Ele defendeu o pênalti, o cara teve a chance do rebote, ele defendeu de novo, e mesmo assim a equipe dele perdeu, cara. Perdeu com gol contra do zagueiro, mas Marquinhos fez a parte dele. Então, Marquinhos, forte abraço pra você, você pega muito, viu, meu amigo? Ah, se eu chegasse perto do teu futebol aí, que tu joga bola demais. Pois tá aí, né? Defendeu 2 pênaltis, mas acabou perdendo o jogo. Né? Mas tá aí, gente, mostrou que é competente. Se tivesse pegado só um, né? Ele ia dizer, não, foi sorte. E o rebote, que foi cara a cara. Cara a cara, então é ter competente. Encerrando aqui, obrigado, Paulinho, pela sua participação. Abraçar aqui mais uma vez, não, pela primeira vez, o Renato, ele que também apresentava ou ainda apresenta um programa de esporte lá na Livre FM Milagres. Um abraço para você, Renato. Obrigado pelo carinho, obrigado pela compreensão. Ô, deixa eu abraçar o pessoal também do podcast lá de Conceição. O Jackson Vitorino. O Jackson Vitorino, que ele também agora está me seguindo no Instagram, eu também já estou seguindo ele, é um pessoal, gente fina demais. Coisa boa. Forte abraço para ele, viu, David? Vamos se ver lá no Jogo da Paraíba. Se Deus quiser. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.